Mais um evangelhozinho, vamos? Possamos dizer que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar. Ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Aqui Lucas falando aqui no primeiro capítulo, né, pra gente, agora os versículos 14, né? Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu estava conversando com a mamãe, que a gente foi para a missa ontem, né? Eu tô gravando dia 27 esse evangelho. E ela falou para mim: Imagina como é que foi essa cena, né? Aí eu falei: Realmente, mãe, essa cena deve ter sido impactante, né? Mas aqui eu quero trazer um enfoque mais especial diante da riqueza de todo esse evangelho para essa parte aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Essa passagem é ainda mais especial, sabendo que hoje, nesse ano, vivemos um ano santo, né? Um ano da esperança. 2025 é um ano jubileu, um ano jubilar. E o ano jubilar, jubileu, jubilosos, júbilo, significa o quê? Alegria. Então é um ano de profunda alegria. E dentro desse ano de profunda alegria, aqui está a missão, né? A missão do cristão. Quando a gente pega a palavra cristão, a gente pensa, pô, cristão é aquele que segue Cristo, aquele que quer se assemelhar a Cristo, aquele que quer ser aquilo que Cristo foi na humanidade. Jesus falou aqui sobre a sua missão na humanidade. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, né? Libertar os cativos, recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos. E aqui, tudo isso aqui, os cativos, os oprimidos, quem são os cegos? É o pecado, pessoal. Aqui Jesus se referencia ao pecado, ou seja, o cristão é aquela pessoa que vai lutar contra o pecado e que vai anunciar uma boa nova aos pobres, aos pequeninos, aqueles que sofrem pelo jugo do quê? Do pecado. E dentro disso proclamar esse ano da graça, um ano jubiloso, porque a vida
quando nós lutamos contra o pecado, apesar de sim sofrermos perseguições, apesar de sim sermos cada vez mais tentados, porque o demônio não descansa enquanto vê uma alma que está lutando contra o pecado. Mas a vida sem o pecado é o sinônimo de uma vida feliz. É o sinônimo de uma vida cheia de paz. É um sinônimo de uma vida em que você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Porque tu está sendo aquilo que tu foi criado para ser. Deus te criou não para tu viver de misérias, mazelas, não viver de migalhas, né? Deus te criou para tu viver de grandes coisas, de grandes alegrias. Deus é infinito, então infinito também é a alegria naqueles que vivem como ele viveu. E aqui ele está dando a dica máxima. Como viver aquilo que eu fui criado para viver? Como ser feliz? Está aqui. Anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos. Tudo isso com um espírito de muita humildade e muita simplicidade. Não é complexo isso aqui que Deus está falando. É basicamente ser uma pessoa simples e que ama. A santidade não está em coisas complexas ou grandiosas. A santidade está em simplesmente ter fé em fazer boas obras. Em ter fé em fazer a caridade. Em ter fé em ser uma pessoa solícita aos outros que necessitam. Em ter no coração aquele coração que é largo. Aquele coração que todos que passam pelo nosso caminho serão amados. Isso é a santidade. Pequenas coisas. Um olhar, uma fala. E é nessa vida, é nesse anúncio da Boa Nova, é nessa vivência que a gente vai encontrando e alcançando uma alegria mais profunda. Porque a gente começa a perceber que a gente está sendo aquilo que eu fui criado para ser. Deus me criou para amar. Deus me criou para amar. Por meio do amor que eu sou amado por Ele, eu posso amar, eu posso me entregar e assim ser profundamente feliz. Não é à toa que sempre aqui o nosso lema, que a gente sempre fala incessantemente a cada evangelho, que é ser feliz fazendo o outro feliz. Há mais alegria em dar, em oferecer do que receber algo. Há mais alegria em amar do que ser amado. Porque é amando que se é amado. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive para a vida eterna. Isso quem dizia era São Francisco de Assis. Um dos santos que talvez mais foram felizes dentro desse mundo, dentro da humanidade que já passou aqui. Claro, na vida dos santos e na própria vida de Jesus a gente vê que existe a cruz. Existe o ato de se renunciar. Lutar contra o pecado é uma coisa profunda, é visceral, é uma batalha. Sangrenta às vezes até. Renunciar a si mesmo é uma violência. Mas é justamente isso. O reino dos céus é para aqueles que são violentos de coração. Aqueles que tenham coragem. Aqueles que vão além da superficialidade. E alcançam de um momento em um coração, numa camada mais profunda da sua alma, essa missão. Porque lá dentro, na nossa camada mais profunda do nosso ser, quem é que está? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Nosso papel é sempre ir voltando para essa nossa imagem inicial. Voltando a esse nosso primeiro amor. Então, meu irmão e minha irmã, se lance nessa missão. Que não tem erro. Não tem erro. Tu serás feliz. É mais feliz quem faz o outro feliz. Amém? Estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.